Nessa videoaula a gente vai falar sobre a alimentação, né, para a produção aí de peixes. A alimentação que é um dos principais custos, né, de produção aí na atividade da piscicultura. Então, primeiro a gente precisa, né, entender um pouco da necessidade nutricional dos peixes para a gente poder fornecer, né, a alimentação. É comum, muitas vezes, alguns produtores, né, piscicultores, fornecer alguns tipos de rações alternativas, sem levar em consideração o que realmente, né, esses peixes precisam para o seu desenvolvimento. De modo geral, as rações elas são compostas, né, por proteína, né, proteína geralmente de origem animal. Então, uma vez ou outra aí que há também nas composições, né, das rações, principalmente nas extrusadas, a gente vai falar um pouquinho do que é essa ração extrusada, né, existe também na sua composição proteína de origem, né, vegetal, mas de toda a proteína que compõe ali aquele alimento, digamos que a grande parte vai ser proteína de origem animal. Além disso, também a alimentação é composta por carboidratos, né? Os carboidratos aqui são responsáveis aí para dar energia, para o crescimento, para o desenvolvimento, para o nadar do peixe. Então, são os carboidratos os responsáveis, né? Que dá energia para o peixe. Além disso, também tem na composição das rações aí os lipídios, né? Que são as gorduras. Então, geralmente, quando você toca numa ração, principalmente a ração adquirida, né, extrusada, ela é um pouco oleosa. E isso porque há necessidade de lipídios, né, na ração para que ocorra um bom desenvolvimento aí dos peixes. Há também na composição da ração minerais, né? Minerais aí como o cálcio, como o fósforo, como o magnésio, como o ferro, zinco, né, enxofre. Então, na alimentação dos peixes, nessa ração que a gente vai fornecer, a gente tem que garantir que tem esses nutrientes. E além aí das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios, né, dos minerais, nessa ração também precisa conter vitaminas. Vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2. Então a gente precisa, né, quando for fornecer um alimento para os peixes, principalmente se a nossa produção, né, não é só aquela produção para subsistência, apenas produz ali para a família, mas se a gente quer obter lucro com a atividade, a gente precisa ficar atento com relação à qualidade desses alimentos que a gente está fornecendo. E aí, assim, fornecer esse alimento sem conter, né, esses nutrientes necessários para o bom desenvolvimento, a gente pode ter problemas, né? Problemas aí, inclusive, levando à mortalidade, porque a gente pode... os peixes eles vão ficar subdesenvolvidos. Quando eles ficam subdesenvolvidos, né, ou seja, não vão crescer bem, e aí esse não desenvolvimento de maneira adequada deixa o peixe, né, não dá tanta resistência, principalmente para mudanças, né, de má qualidade da água. Então, assim, o peixe está sendo mal alimentado. Aconteceu uma mudança brusca ali nos parâmetros da qualidade da água, como, por exemplo, temperatura ou oxigênio dissolvido. Então, se o peixe ele vem sendo mal alimentado, fornecendo um alimento de má qualidade, então ele não tem tanta resistência, né, de tolerar essas variações, o que pode levar à mortalidade. E além disso também são peixes, né, que eles vão ter menos resistência ao processo de adoecimento, então eles acabam adoecendo com maior facilidade. Há também registros, relatos, né, de má formação óssea. Então, assim, fornecer um alimento sem ter a certeza da sua composição, né, dos teores de nutrientes que estão ali disponíveis para que ele possa ingerir, para desenvolver bem, é sempre um risco que a gente, né, está se colocando aí quando a gente fornece um alimento alternativo, né, sem conhecer aí a sua composição. Então é importante a gente nunca fornecer um alimento se a gente não tem, né, essa informação suficiente com relação ali à composição daquele alimento. E aí, assim, na produção, né, quando a gente está visando mesmo o resultado econômico daquela produção, acaba que acaba priorizando aí a alimentação, né, de alimentos já prontos que a gente encontra aí fornecidos pelas indústrias.
E o alimento alternativo, ele também pode ser fornecido, mas assim, não tem tantas pesquisas, né? Não há ainda uma recomendação de um determinado tipo de alimento natural, ali, um alimento, na verdade, alternativo, que vai conseguir corresponder para o bom desenvolvimento. Então, assim, alimentos alternativos, eles são fornecidos, mas aí precisa ter essa cautela com relação às quantidades, né? E aí, assim, nunca fazer aquele racionamento só com alimento alternativo. E a questão do alimento alternativo, né, em grande parte aí vegetais, né, são fornecidos, às vezes, restos de frutas, restos de grãos também, vegetais, folhas de modo geral. Então, quando esse alimento ele não é consumido, ele entra em processo de decomposição, né? E quando os alimentos ou qualquer resto, né, se torna uma matéria orgânica, ela vai passar pelo processo de decomposição, afeta também a qualidade da água. A decomposição de matéria orgânica ali, né, vai interferir diretamente aí na disponibilidade de oxigênio dissolvido e pode também favorecer mudanças aí com relação à temperatura, a teores de amônio e de nitrito, né? Amônio e nitrito que são prejudiciais, como a gente já falou em outras videoaulas, para os peixes, né, para o desenvolvimento deles. Então, são prejudiciais porque são tóxicos, principalmente o nitrito. Com relação, né, às rações industrializadas, a gente vai encontrar no mercado aí duas formas, que são as rações fareladas, e aí essa ração ela é fornecida no início, né, da fase de desenvolvimento, principalmente aí na fase de alevinos, né, que estão no berçário. O peixe ali, ele não tem o desenvolvimento bucal que ele consegue ainda alcançar pellets, né, de ração. Então essa ração ela vem farelada. E é uma ração que ela deve ser fornecida somente quando o animal não tem esse desenvolvimento, né, bucal ainda suficiente, né, para estar ingerindo o alimento, porque é uma ração que há uma taxa de desperdício muito grande, né? Quando você joga, ela acaba decantando, ela não flutua como uma ração pelletizada. Então, isso acaba também interferindo na qualidade da água e prejuízo para o produtor, porque a ração farelada você não tem um bom aproveitamento. E tem as rações extrusadas, né? Que são rações que inicialmente elas são moídas finamente, né? Depois disso elas passam por um processo, né, de altas temperaturas, né, recebendo aí água ou até mesmo vapor de água. Então elas passam por altas temperaturas e também alta temperatura e alta pressão. E aí nesse processo ocorre o cozimento, né? E aí assim essa diferença de pressão faz com que essa ração quando vai fornecer aos peixes, né, quando você vai arraçoar, elas flutuem. Então, esse processo aí a gente chama ração extrusada, justamente por isso. Essa diferença de pressão, né, que esses alimentos inicialmente também moídos, né, de forma bem fina, passa. Então, essa diferença de pressão acaba dando essa condição dessa ração flutuar. E aí aqui a gente está com algumas rações, né, para mostrar para vocês, né, que são essas rações extrusadas. São rações que quando a gente vai arraçoar, elas não, de início ali, elas não vão decantar, né, elas vão ficar ali por cima da superfície da água. E aí essas rações, né, extrusadas, devido a esse processo aí de vapor que elas recebem, esse processo de cozimento, aumenta também a digestibilidade desse alimento. Então aqui a gente tem, na verdade, existe mais opções, mais granulometrias. Tem a ração pó, que é fina, né? Que não é essa daqui. Essa aqui já é uma ração de 2,5 milímetros. Ração fornecida geralmente aí para peixe entre a segunda, terceira semana até a sexta, né, semana. Então, você fornece essa ração com 42% de proteína, né, e 2,5 milímetros. Então, esses pellets, né, pequenos grãozinhos. Então, aqui o peixe já tem um sistema bucal que consegue se alimentar. A partir da 7ª semana,
a gente já vem para essa ração aqui, que é de 2 milímetros ou de 5 milímetros, né, a partir da 7ª semana. E já tem aqui, às vezes 32 até 36% de proteína nessa ração. Depois tem rações aí também, menor que essa aqui, que é uma ração de 6 a 7 milímetros. Aqui é uma ração que quando foi adquirir, já na própria embalagem, né, já é ração aí que tem de 9 a 11 milímetros, né, então é uma ração que está com 28% de proteína, então é para peixes na fase já final, né, de peixes aí de engorda. Essa aqui para crescimento, essa aqui é a ração inicial. Antes dessa tem a farelada, que é uma ração que tem 45%, né, de proteína. Então essa ração aqui é a ração extrusada, e quando ela passa por esse procedimento, quando a gente joga, ela flutua, e isso facilita, né, aí o processo de alimentação dos peixes. Diferente da ração alternativa, que muitas, quando a gente joga, ela já, por ser mais densa, né, então ela já desce e aí acaba também dificultando. Então o hábito alimentar dos peixes acaba sendo mais na superfície ali, por cima da água. Então a vantagem aí de fornecer rações, né, extrusadas, rações que flutuam. Então a vantagem de fornecer essas rações, né, devido a ela passar esse processo aí de mudança de pressão, acaba sendo rações que vão flutuar. E aí esse processo de flutuação da ração acaba favorecendo, né, e melhorando aí o processo de alimentação dos peixes. Diferente da ração, né, da alimentação, na verdade, alternativa, da ração alternativa, que muitas não flutuam, já acaba ali decantando, né, e acaba muitas vezes ali entrando em decomposição e reduzindo aí o processo de qualidade da água. Agora, com relação às rações extrusadas, né, são rações mais caras, né, principalmente as rações iniciais, elas costumam ser ainda mais caras. E aí, assim, apesar de na fase inicial o peixe, né, consumir uma quantidade menor, né, mas mesmo assim às vezes acaba elevando muito o custo. E o que o produtor tem que ficar atento com relação a essa questão da ração, né? Por ser ração cara, então a gente tem que, quando for adquirir, ficar atento à qualidade dessa ração. Aqui é uma ração que tem diferença, né, no tamanho dos pellets, só que é uma ração que o próprio fabricante ele já informou. Essa ração ela é mais orientada, né, aí para quem faz policultivos, né, de repente é mais uma produção ali para o consumo, porque se tem peixes ali dentro que não conseguem, por exemplo, consumir toda a ração de 11 centímetros, ou seja, logo a gente já pode considerar que tem peixes de tamanhos desiguais, desuniformes. E para a produção comercial, quando a gente está produzindo, visando mesmo a questão da comercialização, né, que a exploração tem essa finalidade econômica, a gente precisa, dentro daquele tanque, ter o mais uniforme possível, né, ali manter sempre o uniforme desenvolvimento daqueles peixes. E essa diferença aqui, né, então não poderia acontecer, exceto se o fornecedor, o fabricante, já, né, informar isso ali na embalagem. Mas aí, de modo geral, se ele não informou, então precisa que o fornecedor dessa ração, o fabricante, mande ali, por exemplo, se disser que é 11 milímetros, então todos devem ter bastante uniformidade com relação ao tamanho, né, desses pellets. Uma outra questão que deve ser observada, né, é a coloração dessa ração, né? Então, se a gente observar, há uma padronização, está um pouco escuro, mas há uma padronização com relação à coloração de todos os pellets, né? Há uma padronização na coloração. Então, quando for adquirir a ração, não pode ter ali uma ração escura, né? Uns pellets escuros, outros mais claros. Precisa acontecer um processo de uniformidade. Até porque se tem mudança na coloração, teve alguma alteração ali, ou na composição, não foi misturada bem essa ração, ou aconteceu algum processo, talvez molhou, pegou alguma umidade, pode estar estragado. Então, assim, precisa ter essa garantia da padronização da coloração. Uma outra questão, e aqui a gente fez propositalmente, é a quantidade de farelos, né? Então, essa ração é importante
né, que não seja tão farelada, não quebre com tanta facilidade. Aqui a gente fez uma moagem e colocou. Então, assim, vocês chegarem e identificar essa quantidade de pó fino no saco de ração. Então, isso não é ideal, certo? Precisa, por exemplo, um saco de 25 quilos, né, 2 quilos de pó ali já é excessivo, muito grande. Então, assim, o ideal é que esteja toda, né, o mais inteiro possível, né? Então ela precisa estar nesse aspecto, não pode ter tanto pó. Ração com muito pó é uma ração de má qualidade. Lembra que no início da aula a gente falou que a ração farelada ela só é fornecida quando os alevinos ali, os peixes, eles não têm um sistema bucal ainda que consegue, né, ingerir os PETs. Então, eles são fornecidos aí a ração farelada. E é uma ração que se perde fácil, que acaba não sendo, né, aí aproveitada pelos peixes. Então, a gente tem que ficar atento, né, a essa qualidade, no sentido de se tem muito farelo ou não. Por exemplo, se tem 2 quilos ali 2 quilos ali naquele saco, é basicamente 2 quilos, né, que vocês vão estar jogando fora, porque quando você jogar ela já vai descer e aí dificilmente os peixes vão aproveitar bem essa ração. Aí uma outra característica que vocês devem observar na ração extrusada, né, é o grau de flutuabilidade dela, porque assim, uma boa ração ela vai permanecer na superfície da água por mais tempo. Né? Então, quanto mais tempo ela permanece ali flutuando, melhor também é a qualidade dessa ração. Um outro fator que vocês precisam observar, né, que é a presença aí, o teor de umidade dessa ração, né? Ela é muito úmida, né? Então tem que ficar atento. Rações que têm maiores presença aí, maior teor de umidade, ela tende a mofar. E aí também é importante observar se essa ração já não está mofa quando adquirir. Então são orientações que vocês devem, né, estar sempre atentos, né, para garantir um fornecimento, né, de boa qualidade aí dessa ração para esses peixes. Então, assim, existem várias indústrias, vários fornecedores de ração, e aí ficar atento a duas questões: o preço, né? Mas nem sempre o menor preço é a melhor ração, então tem que fazer essa pesquisa, né? Ver associado aí o preço e a melhor ração, né? Qual que vale mais a pena estar adquirindo. Então, observando essas características de boa flutuabilidade, se não tem muito pó, né? Não tem muita ração farelada, como é que está o teor de umidade, se não tem mofo, né? Então, fazendo essas observações aí, se não tem coloração, pellets mais escuros, outros mais claros, então faz as observações, faz a avaliação de preço e aí sim faz a aquisição dessa ração. E aí, com relação, então, definir quem vai ser meu fornecedor, né, quem vai estar entregando a ração, a gente recebe e aí vai para a parte de armazenagem. Então, é importante a gente nunca colocar, né, essa ração onde possa pegar a umidade, onde possa pegar a radiação solar direta. Então, é importante que seja em local coberto, né, e que não pegue umidade. E para também não correr o risco de perder essa ração, de repente colocou no local fechado, mas aconteceu alguma eventualidade, entrou água no piso, ali no chão e acabou molhando a ração. Então, é importante colocar essa ração sempre no local mais suspenso, né, para não estar em contato direto ali com o chão. E aí uma etapa, né, que é importante, que é quando a gente vai iniciar a atividade. Então, fez a solicitação, né, dos peixes, dos alevinhos, qual o tamanho que eles estão, né, qual o número, né, em quantas semanas, né, tem aqueles peixes já tem. Porque baseado no número de semanas, né, eu tenho condição de saber qual é a ração que eu preciso, né, adquirir. A ração farelada é a ração, né, de 2,5 milímetros. Então eu preciso ficar atento a isso, para os alevinos não chegar e a gente na chegada, na recepção desses alevinos no povoamento, a gente não ter ali a ração que deve ser fornecida e muitas vezes não ter aquela ração que é a indicada, né, que é a ideal, e acabar fornecendo uma ração que não é, né, a que seria indicada para aquela fase, que a gente vê muito pegar uma ração, né, um pellet maior, uma granulometria maior, mas que tem uma composição nutricional diferente, vai lá, farela ela, faz o processo de moagem e fornece. Então isso não é adequado, isso vai atrasar o desenvolvimento, né, e todo o ciclo de produção aí.
Então, o ideal mesmo é se planejar para adquirir a ração indicada para a chegada dos alevinos, né, já ter ali em quantidade o suficiente. E aí, baseado na videoaula, né, onde a gente ensina como é que calcula a quantidade de ração, é importante fazer esses cálculos para na hora de adquirir a ração também, adquirir já essa quantidade. Né? Muitas vezes a gente não tem essa facilidade de comprar em grande quantidade sempre. E aí, se vocês tiverem condição de sempre comprar em maior quantidade essa ração, acaba ficando mais em conta do que muitas vezes ir lá em uma casa agropecuária na cidade e comprar apenas um saco, então isso se torna mais caro. Então, a videoaula, né, sobre cálculo de ração, ela é importante também nesse sentido de se planejar, né, para adquirir aí a ração em quantidade suficiente e a ração com teor de proteína e a granulometria ideal para aquela fase de cultivo que vocês estão desenvolvendo aí. Então, com relação a esses parâmetros que a gente deve avaliar, a qualidade de ração, os tipos de ração que deve compor, né? Quais são os nutrientes que devem compor essa ração, é isso. A gente agradece vocês, muito obrigada. Né? A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.